Fala pessoal, inscreva-se no canal, deixe seu like, ative as notificações por aqui. Inscreva-se no canal, hein, pessoal, porque a gente vai explicar nesse vídeo como o Corinthians vai atacar o Flamengo. Qual o retrato tático desse jogo? Eu convidei para falar com você o Vitor, Falso 9. Aliás, inscreva-se no canal Falso 9 no YouTube. Tá aqui embaixo o arroba dele, tá bom? Este vídeo tem um oferecimento OneFootball que vai trazer para você os melhores momentos dos dois jogos das finais da Copa do Brasil de graça no seu aparelho celular, na palma da sua mão, em alta definição. Baixe de graça o aplicativo OneFootball, o melhor aplicativo de futebol do mundo, no link que está aqui, primeiro link na descrição deste vídeo, tá? Só no OneFootball você tem acesso aos melhores momentos em alta definição das finais da Copa do Brasil e dos jogos do Campeonato Brasileiro de Futebol. Vai lá, Vitão, manda real pra gente. Fala, Berna, obrigado pelo convite. E estamos aqui falando de Corinthians, né? Como que o Corinthians deve jogar contra o Flamengo, o que o Corinthians deve fazer para tentar superar o Flamengo, como o Corinthians deve atacar o Flamengo. Vamos falar disso agora, vamos correr para isso. Bom, o Corinthians faz uma saída sustentada, né? 2 laterais e 2 zagueiros, com o Fausto Vera dando apoio para essa saída, né? Então, essa saída com 4 homens mais 1 é o que o Corinthians normalmente faz. Após essa quebra, essa primeira partida dessa saída, né? O Duqueiroz, que geralmente está alinhado ao Renato Augusto, passa a se alinhar ao Fausto Vera como 2 volantes alinhados, e o Renato Augusto se projeta, né, quase como um segundo atacante, se projeta ao lado do Yuri Alberto, por dentro. Então a gente vai ver muitas vezes isso acontecer. Ele pode cair tanto do lado direito quanto pelo lado esquerdo. Ele cai mais pela direita quando o Mosquito joga do que quando o Adson joga. Por quê? Porque o Adson é um canhoto que joga pelo lado direito, eventualmente ele corta para dentro. O Mosquito já é um cara que só trabalha o corredor e o time já tem o Fagner, então muitas vezes acontece de um ficar, aspas, marcando o outro, né? Os dois, um lado a lado ao outro, que é um problema, né? E aí fica pouco agressivo o time por esse lado, especialmente quando o Mosquito joga por esse motivo. Quando o Adson joga, ele consegue fazer esse arraste, né? Entra por dentro e acaba abrindo espaço para a projeção do Fagner ou até do próprio Renato Augusto ou Yuri Alberto no segundo pau. Aqui aconteceu até um gol oriundo a esse tipo de jogada. O lado esquerdo do ataque do Corinthians é um lado, acho que é o lado mais elaborado ali taticamente, tecnicamente, ao lado mais rico, né? Então a gente vê, eventualmente, o Fábio Santos, veterano, com 37 anos, se projetando e atacando ali como um lateral de profundidade, com o Roger Guedes por dentro, atrás do Yuri Alberto, e eventualmente o Roger Guedes, na verdade, na maioria das vezes, o Roger Guedes aberto, o Renato Augusto se projetando e o Fábio fazendo a construção mais por dentro. Esse é o contexto mais comum de tudo isso. Eventualmente, o próprio Fausto Vera ou Duqueiroz se projeta e aí o Corinthians fica muito mais com 2 atacantes fixos por ali, com o Yuri Alberto segurando um zagueiro, enquanto o Roger Guedes segura outro. Isso acontece em eventos do jogo. E aí a marcação alta do Corinthians melhorou bastante, né? O Corinthians agora evoluiu nisso e geralmente ele coloca os 4 homens. Ele sobe ali o Duqueiroz ou o próprio Renato Augusto para essa marcação ao lado do Roger Guedes, do Yuri Alberto e do Mosquito. E aí ele tenta fazer o Yuri Alberto ou o Roger Guedes fechar em linha de passe para esse primeiro volante que ajuda a saída de bola, para tentar que esse homem não seja acionado e tentar descompactar o bloco mais baixo, para obrigar o time adversário a fazer lançamentos. Quando esse lançamento entra, obriga que um dos laterais salte a pressão por dentro para igualar numericamente os homens de meio. Aqui o Fábio Santos teve que saltar para tentar marcar aqui acho que o Wellington Rato do Atlético Goianiense, que dominou por dentro. E aí, quando ele salta, ele acaba tendo que marcar por dentro e o Roger Guedes ganha atribuições defensivas, né, que o Vitor Pereira tanto cobrou dele ao longo desse tempo todo, e ele acaba tendo que perseguir lateral até o final, com o cinturão de contragolpe formado ali com o Fagner, que ficou, e os 2 zagueiros. E isso é extremamente comum, né? O Corinthians, quando ataca, ele se expõe com um dos laterais e mantém 3 homens nessa recuperação, nessa última linha,
E isso é muito comum. Aqui um detalhe, quando o adversário não executa a amplitude no Corinthians, né, que o Fluminense é um time que concentra muita gente no setor da bola, o Fábio Santos ou o Fagner, o lateral do lado oposto, acaba trabalhando para fechar a linha de passe por dentro. Então aqui a bola tem uma janela de passe e o Fábio Santos fecha essa linha de passe para evitar que ela chegue ao atacante que está em profundidade. Aqui um outro exemplo, o Arias pega a bola, não tem ninguém aberto, o Fábio Santos só fecha o passe, a possibilidade de passe ao Cano, e aí o Arias tem que carregar até ficar sem opção, porque o Fábio Santos fechou essa linha de passe, já que ninguém estava dando amplitude, não tem porque a defesa ficar em amplitude, fecha assim a linha de passe e o adversário não consegue progredir. O Flamengo é um time que não joga com amplitude ofensiva sempre, então pode ser que a gente enxergue esse tipo de dinâmica. Em contragolpe, o Corinthians costuma afastar os seus dois atacantes e deixar um dos seus meias atacando por dentro. Muitas vezes é o Duqueiroz, pela idade, né? O Renato Augusto vai ser talvez o que menos vai fazer esse tipo de infiltração por dentro. E o curioso é que o Roger Guedes sempre vai atacar o homem da direita da defesa. Então, se não for o Rodinei, quem vai estar nesse contexto será o Davi Luiz, ou seja, será alguém que talvez tenha menos, seja menos indicado para esse tipo de contexto. Davi Luiz é um espetacular zagueiro, mas entre os dois zagueiros é o mais lento. O Rodinei tem muita velocidade, mas é um cara que praticamente não aborda defensivamente, ele fica sem combater, o que irrita um pouquinho. Aqui um outro exemplo, né? Assim como o Roger Guedes sempre atacando as costas do homem do lado direito no contragolpe. Aqui outro exemplo. Aqui a gente vai refletir de novo sobre a imagem do Corinthians marcando alto e pensar, o Flamengo vai acionar o Pedro, né? O Flamengo vai acionar o Pedro como fez em toda a Libertadores. Gente, eu acho muito improvável que o Vitor Pereira não tenha pensado em nada para bloquear essa jogada, o que não quer dizer que ele conseguirá, né? É possível que não consiga, plenamente possível. Mas o que eu imagino que vai acontecer? Falei para vocês, né? O Corinthians marca contragolpe com esses três homens, né? Então, nesse tipo de contexto, ele deve manter uma marcação mais próxima. Um centroavante, um cara mais pesado, geralmente exige uma marcação de um zagueiro mais físico. E o Gil é um cara de 1,91 m, é o melhor em duelos aéreos dos zagueiros do Corinthians, e o Gil deve fazer essa marcação mais próxima ao Pedro nesses contextos, a bola no Santos, a bola no Davi Luiz, a bola no Léo Pereira, a bola no Felipe Luiz, caras bons lançadores. Se o Pedro se movimentar, o Gil deve ir junto, e quando o Gil for, Fagner e Fábio Santos devem formar o cinturão de contragolpe junto ao Balbuena. Quando o Corinthians sair jogando, né, sair jogando com os quatro homens, ele deve tentar fazer o Cássio acionar diretamente os laterais, ou de outra forma, a bola chegar aos laterais o quanto antes, porque o corredor lateral do Flamengo é o mais frágil, e ser atacado, o Flamengo ser atacado por um time que faz a saída sustentada com esses quatro homens, é realmente o que o Flamengo menos deseja, justamente por ter essa dificuldade de marcação na primeira linha, ali, os jogadores que são os mais renomados, os mais talentosos do time, geralmente tem um pouco menos de aplicação tática para marcar esse tipo de jogada. Numa final de campeonato, talvez eles tenham a aplicação máxima que possa superar esse tipo de problema, e até o time fazer uma certa amplitude é o mais indicado, mas não sabemos se irá acontecer. O que a gente pode falar é que tem sido assim, os times que atacam o Flamengo pelo lado do campo têm levado maior perigo, como fez o São Paulo, por exemplo, na partida de ida da Copa do Brasil, da semifinal, quando o Flamengo venceu. Então, conseguir atacar por ali não quer dizer que vai vencer o Flamengo, quer dizer que vai criar contra o Flamengo, isso sim. O Renato Augusto vai atacar o espaço. Pois é, ele vai atacar o espaço, as costas, por dentro, toda vez que o time entrar em progressão ali na segunda fase de construção, e o Duqueiroz vai se alinhar ao Fausto Vera, o que pode gerar situações de 1 contra 1 de Rodinei e Roger Guedes, uma vez que isso deve bloquear, de alguma forma, as coberturas, né? Então, o Renato Augusto ataca a zona do Davi Luiz para fazer que o Davi Luiz não gere cobertura em cima do Rodinei, o Duqueiroz ataca o Thiago Maia para tentar fazer que o Thiago Maia não gere cobertura do Rodinei. O mesmo acontece com o Fábio Santos e Everton
Ribeiro. Pelo lado direito, uma dúvida, né? Será que vai Adson ou será que vai Gustavo Silva? Eu imagino que vai Adson, para não acontecer essa situação. O lado esquerdo do Flamengo é o lado que menos ataca. O Corinthians vai ter naturalmente mais projeção por aquele lado, vai conseguir naturalmente ter mais espaço por aquele lado, por não ser marcado alto naquele setor com tanta eficiência como pelo lado direito, que tem o Everton Ribeiro que ataca o espaço ali o tempo inteiro, tem o Gabigol que volta por ali também. Então, é mais provável que o Corinthians entre com o Adson. Entrando com o Adson, deve acontecer esse tipo de situação do Adson atacando em diagonal, o Yuri Alberto tentando fazer o facão nas costas do Léo Pereira, gerando dúvida aqui de divisão de referência de Felipe Luiz, divisão de referência de Léo Pereira, e isso deve atrapalhar o Flamengo defensivamente, deve gerar boas situações para o Corinthians, né? O Corinthians que vai provavelmente tentar fazer de tudo para o Roger Guedes ter situações favoráveis em embates com o Rodinei. Rodinei pode ser um problema assim nesse confronto defensivamente, também pode ser uma solução ofensivamente, fazendo o Roger Guedes correr para trás e ter, como eu falei para vocês durante o vídeo, ter o melhor jogador, talvez o jogador mais decisivo para esse jogo, para esse contexto do adversário correndo para trás, é sempre um perigo, mas é um time bastante forjado para que o Renato Augusto execute seu melhor papel, é um cara que fica bastante liberado do próprio papel de recomposição, com os dois volantes ficando parados atrás dele ali, para tentar recuperar eventuais bolas. Ele é um cara que tenta atacar o corredor central junto com o centroavante acaba gerando espaço para ele chutar, finalizar bolas na entrada da área ali do meio de campo. Ele é um cara que tem um aproveitamento muito bom nisso aí, exceto na Copa de 2018, mas ele tem um aproveitamento muito bom nisso aí, é um ótimo jogador, um craque para nível nacional, e o Flamengo tem que ficar de olho nisso tudo aí que eu falei para vocês. Foi muito conteúdo? Eu posso ter ainda assim esquecido alguma coisa. Um jogo como esse tem várias nuances, quanto mais a gente estuda, menos parece que a gente sabe, tá bom? Então deixa teu comentário aí no canal do Bernardão, se tu concorda comigo, se achou que eu falei besteira, se gostou do comentário, comenta aí, para ele me chamar de novo, tá bom? Então, muito, muito obrigado e eu fui.